A apresentação do Vitor chama-se Fenômeno e Conflito, Pirronismo versus Pirronismos. Eu vou ficar aqui. Tá, obrigado. Agradeço muito ao convite. Por favor, estenda ao Rodrigo, que não está aqui também agora, o agradecimento. E além disso, me desculpo porque eu dou aula amanhã cedo em Angra dos Reis, então vou ter que, acabando a minha fala, vou ter que voltar para lá, porque senão eu vou ficar preso no trânsito, loucura. 7 da manhã. Trânsito e talvez lá no quartel, né? Também, possivelmente. Exato. Esse texto é uma versão um pouquinho modificada, né, de um texto que eu apresentei por ocasião do colóquio em homenagem ao Porchat, que ocorreu umas 3 semanas atrás na USP. Porchat faleceu ano passado. Para quem não conhece, Oswaldo Porchat é um filósofo paulista, santista mais especificamente, que foi um cara não só importante porque defendeu no Brasil o que ele chamou de neopirronismo, ou seja, uma versão atualizada do ceticismo antigo, de sexto empírico, mas também porque foi um professor muito importante em São Paulo e no Brasil todo, né? Formando gerações e gerações de professores de filosofia, fundou o departamento de filosofia da Unicamp, saindo da USP, depois voltou para a USP. É um cara que teve um impacto grande na formação da cultura filosófica nacional. Claro, a influência dele é maior em São Paulo do que no Rio de Janeiro, e eu espero que meu texto ajude um pouco a divulgar também as ideias dele aqui no Rio. Embora esse texto aqui que eu vou apresentar seja crítico à filosofia do Porchat, eu não quero desestimular ninguém a ler o Porchat, pelo contrário, né? Eu acho que é um grande filósofo, eu sou suspeito para falar, ele foi meu orientador desde a iniciação científica até o doutorado, mas é um cara que teve uma influência muito grande para vários filósofos brasileiros, paulistas ou não, e eu não quero passar a impressão aqui de que, digamos assim, tem até um livro em homenagem a ele que todo mundo, o Porchat sempre estimulava o senso crítico dos seus orientandos, né? Então teve uma dessas várias homenagens que ele teve dessa em vida ainda, dela saiu uma coletânea, e o Roberto Bolzani, que foi orientando dele, disse isso, né? Alguém pode achar estranho que um discípulo homenageie assim de forma tão crítica um mestre, mas quando se trata de Porchat, disse o Bolzani, a gente sabe que ele sempre nos estimulou a pensar criticamente, então eu vou focar em algumas partes da obra do Porchat com as quais eu não concordo, mas eu não quero aqui dar a impressão que eu discordo da maioria, porque não é verdade. Eu concordo com a maior parte não só da leitura que ele fez de sexto empírico, como da proposta filosófica dele neopirrônica, que é essa ideia de uma atualização do ceticismo. Eu chamei esse texto eu vou ler, eu espero que não fique muito enfadonho, de Fenômeno e Conflito, Pirronismo contra Neopirronismo. A ideia de que você tem o pirronismo antigo, né? Muito embora alguns especialistas tenham chamado o próprio pirronismo de sexto empírico de neopirronismo, eu estou chamando o pirronismo tudo que é o pirronismo antigo. E o neopirronismo, você tem 2 figuras importantes no mundo hoje que se identificam especificamente com esse termo neopirronismo, que são, de um lado, Porchat no Brasil, de outro lado, o Robert Fogelin, né, na América do Norte. Então vou passar a leitura do texto, vou começar falando do sexto empírico, depois eu vou comparar a minha interpretação de sexto com a filosofia que o Porchat defende. Então, o item 1, que eu intitulei A Eleição Cética dos Fenômenos. O Heidegger abre Ser e Tempo se queixando do fato de que nosso tempo se tem por dispensado de empreender novamente uma gigantomaquia peritesucias, isto é, uma gigantomaquia sobre o ser. Curiosa maneira com a qual o estrangeiro de Eleia descreve, para seu interlocutor Teeteto, o tipo de investigação filosófica na qual ambos estavam inseridos no Sofista, de Platão. Oswaldo Porchat no Brasil e Robert Fogelin, né, na América do Norte, se definem como filósofos neopirrônicos. Pretendo opor aqui a figura do cético sextiano, seria o cético como apresentado por sexto empírico, aquela do neopirrônico porchatiano, especificamente, embora sirva para o Fogelin em vários aspectos também. Se a última, isto é, né, a figura do neopirrônico porchatiano, sempre se mostrou avessa à filosofia especulativa de um Heidegger ou um Hegel, por exemplo, me pergunto, de outro lado, qual seria a postura de uma atualização ortodoxa, que eu chamo de ortodoxa, né, do ceticismo sextiano, perante a afirmação heideggeriana
da necessidade de uma repetição explícita da questão do ser, a frase de abertura de Ser e Tempo. Pergunto-me se o pirronismo antigo não poderia inspirar uma prática cética bastante diferente do tipo de postura filosófica que encontramos nos neopirronismos de Vogelin e Porchat. Parece-me que tal atualização ortodoxa teria que dar mais ênfase do que deu o neopirronismo à alegada suspensão do juízo sobre tudo. Vocês devem já ter ouvido falar nisso, a famosa epoché peripanton, de sexto empírico. O que levaria a figura deste pirrônico, a título de exemplo, a uma suspensão do juízo sobre a necessidade ou não de se empreender novamente uma gigantomaquia sobre o ser, sobre o peristesias, que é a frase de abertura do Ser e Tempo, né? Enquanto o neopirronismo frequentemente parece avesso até mesmo à contemplação da questão. Então, no neopirronismo, Porchat e Vogelin, há uma rejeição desse tipo de reflexão heideggeriana, por exemplo, enquanto que me parece que estou provocando aqui inicialmente essas impressões iniciais, né? Me parece que uma figura cestiana atualizada para os dias de hoje teria que suspender o juízo também sobre essa questão. Essas impressões distintas que tenho dessas duas figuras céticas motivam a comparação que aqui apresento entre a do ortodoxo cestiano, tal como entendo de um lado, e do neopirrônico porchatiano. Começarei por explorar alguns aspectos de sexto empírico de maneira a subsidiar a comparação e fazer jus à enorme contribuição que, a meu ver, Porchat deu tanto à compreensão do pirronismo quanto à construção de uma filosofia no Brasil. Pretendo, com a comparação, apresentar uma interpretação de sexto que eu chamo de radical. Tá? Então, há no pirronismo grego o que eu chamo de uma obediência cética ao fenômeno, inspirado por algumas passagens de sexto empírico. Como vocês devem saber, estudiosos que são de ceticismo, o phenomenon, né, que eu estou traduzindo imediatamente, sem muita elaboração por fenômeno, é o critério de ação do cético grego. É o que sobra, segundo o sexto, após a radical suspensão do juízo sobre tudo, mas cuja interpretação ainda é motivo de controvérsia. Uma maneira de entender a adesão cética aos phenomena é encontrar nela uma forma de crença que estaria permitida ao cético. No livro 1 das hipotiposes, né, de 229 a 230, encontramos o sexto empírico comparando sua filosofia com a filosofia da nova academia, o chamado ceticismo acadêmico, né, anacronicamente chamado de ceticismo acadêmico, e dizendo que ambas acreditam, o verbo é peitestai, em algumas coisas, mas que no caso do pirronismo trata-se de um acreditar sem inclinação ou propensão forte, de sexto empírico, como se diz acreditar o menino em seu tutor. Essa é a metáfora que ele usa para explicar como que o cético acredita em algumas coisas. Mas o verbo grego peitestai tem vários sentidos, como o de fiar-se, mas também o de obedecer. E talvez tenha sido tão somente esse amplo escopo semântico que tenha permitido aquela comparação com o ceticismo acadêmico a partir desse verbo. Embora de fato Sexto esteja afirmando que o cético acredita em algumas coisas nessa passagem, penso que, se fôssemos tentar abstrair uma noção pirrônica de crença daquela passagem, né, então, qual que é o tipo de crença que está permitida ao cético? Né? Cairíamos numa espécie de obedecer, dada a metáfora da criança perante o seu pedagogo. Essa curiosa espécie de crença cética ocorreria apenas naquilo que se impõe, como um adulto se impõe sobre uma criança muito jovem. Daí a existência de Sexto em definir o fenômeno como azétetos, isto é, impossível de ser investigado ou questionado, do que poderíamos concluir que o cético questiona tudo quanto possível de ser questionado e examinado. Né? O que faz o cético sextiano é, a meu ver, uma eleição do fenômeno como critério de ação, perante a necessidade da posse de um critério que fosse unicamente de ação e não de verossimilhança ou de verdade. Ele escolhe obedecer à maneira de uma criança aos fenômenos sem inclinação, no que se pode supor que para Sexto, nos dogmatismos e no ceticismo acadêmico, haveria inclinações e propensões das quais o cético estaria livre. Boa parte do livro 1 das hipotiposes dá a impressão de ter sido escrito visando a objeções e equívocos na compreensão da postura cética, especialmente acerca dos motivos que poderia ter o cético para realizar uma ação e não outra. Temos aqui um especialista no assunto da ação cética, né, o Rodrigo. Então, boa parte desse livro, do livro 1, parece ter sido escrita acerca dos motivos que poderia ter o cético para realizar uma ação e não outra, mas a adesão cética aos fenômena tem claramente um caráter frio, é pouco comprometida, desprovida de inclinação, nas palavras de Sexto. Em consonância com a mitigação do verbo peitestai, ao minimizar a forma pelo qual o cético pode acreditar a maneira de uma criança em algumas coisas,
há textos nos quais a eleição do que aparece do fenômeno como critério de ação aparece acompanhada pela justificativa de que, de sexto, não podem permanecer inativos os céticos. Então, ele diz, nós escolhemos o fenômeno, ou não diz escolhemos, isso é o que eu estou dizendo, mas nós temos o fenômeno como critério de ação porque não podemos permanecer inativos. Então, existe uma preocupação justamente com a objeção da apraxia, que é a ideia de que se você não tem crença, você não poderia agir. Importante notar que não se trata aqui de reduzir o critério de ação do cético a meras aparências ou qualquer tipo de falibilismo. A decisão do cético de obedecer aquilo que aparece não se dá porque o fenômeno seria o pouco que sobra após a investigação cética. Ao contrário, é justamente pelo fato de que os discursos da filosofia especulativa, é justamente pelo fato de que eles são tão fortes e abundantes, quanto as coisas que nos aparecem da forma mais nítida e forte possível, e impositiva possível, que eles são capazes de quase arrebatá-las, é as palavras do sexto empírico. Isto é, os discursos das filosofias especulativas quase que arrebatam os fenômenos da nossa frente. Nós temos a impressão, o fenômeno de várias coisas que se impõem para a gente de maneira forte, mas você tem também discursos especulativos fortes que praticamente, que atacando esses fenômenos, quase que, de sexto empírico, arrebatam esses fenômenos da nossa frente. E é por isso que, a meu ver, o cético se viu levado a eleger os fenômenos como critério unicamente de ação e de mais nada. A força do que aparece é rivalizada pela força dos argumentos céticos e dogmáticos contra o que aparece. E somente nessa disputa que o cético, em suspensão total do juízo, decide agir com base no fenômeno. Isso vai ficar claro mais para frente quando eu citar os textos que eu quero citar de sexto. Para entender melhor tal perspectiva sobre o fenomenismo cético, é necessário explorar mais a fundo o impacto filosófico dos fenômenos na prática cética. Isso que é o que eu queria aqui, digamos assim, que eu diria que é uma novidade, porque o impacto filosófico no ceticismo a gente pensa mais nas filosofias, no discurso. Agora eu quero falar do impacto filosófico e não prático dos fenômenos na prática cética. Então, vamos lá. Do ponto de vista da persuasão, aquilo que aparece não é capaz de formar no cético qualquer dogma, pois nada estabelece. Mas nada estabelecem também aqueles sofisticados discursos das várias doutrinas filosóficas que questionam tudo quanto aparece, já que estão também em conflito entre si. A própria definição que Sexto dá sobre a prática cética de opor a todo discurso um discurso igual, nos lembra que a oposição se refere à credibilidade ou à incredibilidade dos discursos opostos, katapistin e apistian. Aliás, também a expressão de Sexto sobre Epeco, a explicação de Sexto sobre Epeco, que simplesmente nada mais é do que uma frase cética que diz eu suspendo o juízo, Isto é, a comumente pronunciada frase cética eu suspendo o juízo de Sexto, eu sou incapaz de dizer em qual das alternativas propostas devo acreditar e em qual não devo acreditar. É assim que ele define a expressão cética suspendo o juízo. Ele traduz por essa frase um pouco maior, eu sou incapaz de dizer em qual das alternativas propostas devo acreditar e em qual não devo acreditar. É isso que é a suspensão do juízo. As curiosas observações cestianas sobre a força e a sutileza dos discursos dogmáticos, que foram por vezes interpretadas, isto no caso de Porchat, de Barnes e de outros especialistas, como uma versão avant la lettre da crítica ao discurso metafísico, característica da moderna filosofia da linguagem, a moda do neopirronismo, devem, ao meu ver, ser compreendidas dentro de um contexto de um filósofo grego que é sincera e enormemente impactado pelas teses de filósofos dogmáticos, de Parmênides a Crisipo, de Heráclito a Epicuro e, por que não, se a cronologia assim tivesse permitido, a Kant, Hegel e Heidegger. É assim só que, chegando depois da suspensão do juízo, o cético se sente confortável em ironizar os dogmas, chamando-os de ficções mentais, eidola, por exemplo. É somente contemplando a enorme força de persuasão das filosofias em conflito e não tendo como decidir entre as mais persuasivas, entre as teses mais persuasivas das diferentes filosofias, também não podendo aceitá-las todas ao mesmo tempo, lógico, que ele descreve seus dogmas como imagens mentais. Longe de fazer do fiar-se nos fenômenos uma forma mais branda de crença, falível e provisória, esse uso cético do verbo peitestai revela o contrário, o impacto sincero da diafonia filosófica no intelecto do cético, que, movido pelas brilhantes argumentações dos mais ousados filósofos especulativos, realmente é tocado pela força de persuasão de suas teses, de modo a questionar todas as crenças, das mais básicas às mais complexas. Não há, assim,
qualquer inclinação à verdade de qualquer proposição, a meu ver, no fenomenismo cético. E, portanto, não se pode falar propriamente, a meu ver, em uma crença cética. Convencido de que nada pode estabelecer, o cético faz da suspensão do juízo uma prática e acrescenta ao enorme arsenal de argumentos filosóficos os modos de Enesidemo, especialmente desenhados para acabar com qualquer tendência de fiarmos-nos nos fenômenos mais simples e banais da vida cotidiana para formular qualquer crença. Então, os neopirrônicos, como Porchat e Vogler, frequentemente dão pouca ênfase aos modos de Enesidemo, que são aqueles 10 modos que, em sua maioria, têm o desenho específico para, digamos assim, prevenir qualquer tipo de crença espontânea nos sentidos, crenças que a gente formularia de maneira muito banal e espontânea. Mesmo algumas das quais nem as filosofias questionam, né? A maioria delas. Mas como o fenômeno em toda parte tem força, como já dizia Timão, discípulo de Pirro, só o legado do gênio filosófico de séculos é capaz de garantir ao cético a famosa isostênia, isto é, a equipolência e, consequentemente, a epoqué sobre tudo, inclusive sobre certas crenças comuns e banais do cotidiano, as quais o cético afronta, como parece ser abstraído da passagem do livro 7 de Adversos Matemáticos, item 27, onde Sexto afirma, eu vou ler: pois ou será preciso que o grande e solene objeto da vaidade dos dogmáticos seja completamente destruído, se não se descobre nenhum cânone da verdadeira realidade das coisas, ou ao contrário, que os céticos sejam refutados como presunçosos e afrontadores da crença comum, se algo aparece que seja capaz de guiar-nos para a apreensão da verdade. Isso é o Sexto Empírico, né? Então, eu citei esse texto para mostrar justamente a distância que eu vou criando entre o Sexto Empírico e o neopirronismo. O neopirronismo tem uma valorização dessas crenças comuns, enquanto que Sexto, por exemplo, nessa passagem, parece dizer que os céticos podem ser definidos como afrontadores da crença comum. É o caso dos modos de Enesidemo. O tempo inteiro é aquela figura meio chata do cético, o tempo inteiro questionando se você tem a apreensão daquelas coisas mais banais que você acha que tem no seu dia a dia. Os céticos são afrontadores da crença comum, vestem essa carapuça. Parte fundamental do legado pirrônico é justamente o combate incessante e por vezes irritante a tudo quanto tendemos a acreditar no dia a dia. Quem conhece os textos de Porchat sabe como essa figura que estou aqui traçando do cético sextiano está longe do neopirrônico, né? O primeiro livro do Porchat chama-se Vida Comum e Ceticismo. Então ele vê no ceticismo como uma defesa da vida comum. Eu estou mostrando aqui um outro aspecto do Sexto Empírico, que seria justamente o do afrontador das crenças comuns, né? Então, item 2. O alcance e escopo da noção de fenômeno. Porchat dedicou um artigo recente ao tema do fenomenismo cético, intitulado A Noção de Fenômeno em Sexto Empírico, publicado em 2013 na Analítica. Tal artigo representou o corolário de uma das maiores contribuições de Porchat à compreensão do ceticismo antigo, especialmente no que diz respeito ao alcance e escopo da noção de fenômeno. Recomendo, se você não conheceu. Então pois é. Para traduzir é fundamental. Porchat conferiu à noção de fenômeno cético uma interpretação generosa, desde o primeiro artigo que ele se intitula Neopirrônico, que é o sobre o que aparece. O primeiro artigo em que ele assume essa postura. Seus artigos fundem a mera interpretação histórica da obra sextiana com uma formulação de uma postura filosófica própria. E a reconstrução que faz Porchat do conceito cético de fenômeno me parece aproveitável, em boa medida, para a figura do cético sextiano que aqui pretendo apresentar. Afirma Porchat, eu vou ler uma citação de um artigo do Porchat, um pouco longa, mas talvez uma maneira também de vocês terem contato aí com essa contribuição do Porchat. Então diz ele: a noção cética de fenômeno diz respeito tanto à esfera sensível quanto à esfera inteligível. E no que aparece, seja sensível ou inteligível, se associa de um modo geral a um conteúdo proposicional, exprime-se numa proposição cuja aceitação se nos impõe. Aparece-me que o mel é doce, que o fogo queima, aparece-me que é noite agora, aparece-me que ceticismo e dogmatismo são posturas filosóficas distintas, que faz bastante tempo que Sócrates bebeu a cicuta, etc. E a cada um de nós aparece de muito do que nos aparece... E a cada um de nós aparece que muito do que nos aparece também aparece em comum a outros homens. Aparece-nos que o mundo de que fazemos parte se dá a nós e a nossos semelhantes numa experiência comum. Isto é, aparece-nos que nossa experiência de mundo e as experiências de mundo de outros seres a nós muito semelhantes, os humanos, se interseccionam em larga escala e têm muito de comum.
Em AM 7.8, Sexto nos relata ter Enesidemo, filósofo cético provavelmente do século I a.C., a quem se deve a revivescência da tradição pirrônica, dito que certas coisas aparecem de modo comum, koinós, a todos, ou que aparecem particularmente a alguém. Passagens inúmeras em toda a obra de Sexto Empírico assumem esse caráter frequentemente comum dos fenômenos. Por isso, o cético passa espontaneamente do aparece-me que ao aparece-nos que. Podemos dizer que a experiência do nós é imediatamente vivida na experiência do fenômeno. A experiência do mundo se nos dá, em bem grande medida, como intersubjetiva. O ceticismo grego nunca enveredou pelos caminhos do solipsismo, nem mesmo metodológico. Então, o Porchat está enfatizando nessa passagem, né, algo que é muito pouco enfatizado, na verdade, entre os especialistas, que é essa ideia de que dos fenômenos coletivos, que é um tema que foi abordado mesmo por Enesidemo, que é a ideia de que do aparece-nos, né? E Sexto Empírico frequentemente escreve na primeira pessoa do plural, então existe essa digamos assim, esse caráter no discurso pirrônico. Porchat apontou para o enorme alcance da noção cética de fenômeno, a meu ver, afastando a tendência de se interpretar timidamente o fenômeno como sendo mera aparência, ou mera afecção, ou mesmo que é meramente aparente. O exemplo dos fenômenos coletivos, lembrado por Porchat, parece em geral ignorado no grande número de trabalhos acerca do pirronismo de que dispomos. Creio, entretanto, e isso Porchat não abordou explicitamente, que esse alcance da noção de fenômeno não precisa ser entendido como uma diminuição do escopo da epoqué, que é um dos temas também que é bastante discutidos nos estudos sobre o ceticismo, que é até que ponto, né, a suspensão do juízo vai, né, se ela é geral ou se ela é restrita, qual o escopo, portanto, da epoqué. Não nos esqueçamos que o cético sabe a cada segundo que o mundo pode ser totalmente diferente do modo como ele lhe aparece, enquanto que as pessoas comuns, de maneira geral, confiam na experiência para formular crenças cotidianas sobre a realidade. Mas uma das descobertas de Porchat acerca de uma visão cética do mundo, perfeitamente aplicável, ao meu ver, ao ceticismo de Sexto Empírico, está no fato de que não há solipsismo de nenhuma forma na relação dos céticos com os fenômenos. Se de fato vários intérpretes do pirronismo, à época da conversão de Porchat ao neopirronismo, já afastavam as interpretações mentalistas e solipsistas, isto é, não foi ele que inventou isso, Porchat parece ter sido o único a enfatizar que não haveria privilégio algum daquilo que aparece a quem aparece, já que o cético se vê como um item dentre vários do mundo. Então não há privilégio da primeira pessoa, né? Não há privilégio daquilo que aparece a quem aparece. Isso aqui é a interpretação que o Porchat dá do fenômeno, uma coisa bem ousada. O fenomenismo cético é fundamentalmente antissolipsista. Ele não é só antissolipsista, ele é fundamentalmente antissolipsista, já que uma visão de mundo fundamentada no fenômeno parte de uma autoimagem do cético como sendo uma pequena parte de um coletivo, mais um entre outros homens, aos quais várias coisas aparecem coletivamente. Este, inclusive, é o tipo de fenômeno que permite a escrita de um livro introdutório sobre o pirronismo como as hipotiposes, um autor narrando a experiência filosófica comum a vários céticos, para um público que eventualmente poderá experienciar coisas semelhantes. Tal alcance da noção de fenômeno, livre da tendência espontânea que tem um intérprete contemporâneo de restringir o seu escopo, deve ser entendido a partir da maneira pela qual o próprio pirrônico explica que chegou a essa peculiar filosofia de suspensão do juízo sobre tudo. Então façamos uma breve e simplificada retrospectiva do itinerário que levou o cético à epoqué generalizada. Diz o Sexto Empírico, né? Perturbado pela anomalia das coisas, e sem saber às quais dar assentimento, o cético foi buscar na filosofia a verdade, mas deparou-se com a discordância geral sobre tudo, inclusive sobre a apreensão dos objetos externos mais comuns. Essa anomalia, que pode ter começado com dilemas da sua vida profissional, a gente não sabe, né? Ou ainda sobre assuntos morais, em que os homens frequentemente discordam, né? Parece ter se expandido para todos os aspectos de sua vida. Parece ter atingido até mesmo a antes assumida apreensão dos objetos comuns da experiência. Parece, se não há por que não pensar, de um lado, que um homem de talento, antes de estudar filosofia, assumia, assim como o resto das pessoas, que apreendia muitas coisas, sua mesa, seu cachorro, etc., né, e achava que delas tinha conhecimento, não há por que, por outro lado, estabelecer qualquer paralelo entre o reconhecimento cético de um fenômeno como a mesa, isto é, a mesa se me impõe, né, fortemente, mas não há por que estabelecer qualquer paralelo entre reconhecimento de que isso aparece
com a crença inicial que teria o cético na existência real dessa mesa. O fenômeno cético é o que resta após o final desse percurso radical de investigação e suspensão do juízo, em que o cético adquire a consciência de que, dada a argumentação dos filósofos, qualquer conhecimento sobre os objetos dos nossos sentidos fica bastante complicado. Faz-se necessário, assim, mitigar um pouco o suposto compartilhamento do mesmo fenômeno por homens comuns, filósofos dogmáticos e filósofos céticos. Os primeiros, por exemplo, a mesa. Então, essa mesa aqui, ela aparece para todos nós aqui, mas suponhamos que temos aqui estudantes que não têm nenhuma filiação doutrinária, temos céticos e dogmáticos. Os primeiros, digo, as pessoas comuns, né, espontaneamente o hipostasiam, dizem, não, a mesa existe, está aqui, estou vendo. Os segundos, isto é, os dogmáticos, o interpretam para recusá-lo ou reafirmá-lo. Então, o filósofo dogmático vai dizer, não, ela realmente existe por isso, isso aqui é só a aparência dela, mas... Ou então vai dizer, não, isso aqui é só uma ilusão, né? Uma filosofia correta vai mostrar que essa mesa não existe, só existe a forma de mesa, qualquer coisa do tipo. E os últimos, os céticos, né, o elegem como critério único e exclusivamente de ação. Então eu vou considerar o fenômeno mesa para fins de ação e não para fins de crença em realidade ou falsidade. Numa obediência cética fria ao que resta após essa prática antitética cética, né? Somente após essa distinção é que poder-se-ia dizer que aparece ao cético o mesmo fenômeno que pode aparecer às três personagens. Então realmente o Porchat está certo, essa mesa é fenômeno, tanto para um dogmático, quanto para um cético, quanto para um não filósofo, digamos assim, mas dada essa pequena observação. Então, agora eu vou para a parte mais divertida, que é o embate mesmo com as ideias do Porchat. Então, item 3 eu chamei de fenômeno e conflito. Em 68, Porchat proferiu a aula inaugural do Departamento de Filosofia da USP, de título O Conflito das Filosofias, que se tornaria seu primeiro texto publicado com a inspiração na leitura de Sexto Empírico, embora ele ainda não se definisse um filósofo neopirrônico. De viés goldschmidtiano, isto é, né, Porchat tinha trabalhado na França com Victor Goldschmidt, tinha sido orientador dele, né, ele nos apresenta a interessante ideia de um conflito entre filosofias, e não mais entre teses, sofisticando, por assim dizer, a antiga ideia cética de diafonia. Décadas mais tarde, tendo abandonado o estruturalismo de Goldschmidt, né, Porchat insistiria na suspensão do juízo como advinda de um conflito entre logoi, entre discursos opostos, descrevendo a adesão pirrônica aos fenômenos como uma recusa dos discursos que interpretavam os fenômenos de maneira dogmática. E para isso ele acha a evidência textual em Sexto Empírico. Cometerei a deselegância irresistível, neste caso, de tematizar uma epígrafe, já que é escolhida por Porchat para o seu artigo corolário sobre o fenômeno, aquele que a gente estava falando agora, diz muito sobre a sua maneira de ver a questão, não só dele, de outros neopirrônicos também. A epígrafe é a seguinte: a filosofia é uma investigação do discurso, portanto, uma investigação da palavra. É do Bruno Schultz. Suspeito que Sexto não comungaria da opinião do pintor polonês, como parece apontar uma passagem crucial de Sexto, logo no início das hipotiposes, em HP 1.8, a qual pretende dar especial atenção como ponto crucial de distanciamento entre neopirronismo e pirronismo. É uma passagem que o Rodrigo comentou de manhã, então creio que vai ficar interessante aqui a discussão. Diz Sexto Empírico, não é uma tradução minha, tá? O ceticismo é uma capacidade de opor coisas que aparecem e coisas que são pensadas, de qualquer modo que seja, a partir da qual, devido à equipolência das coisas e discursos opostos, chegamos primeiramente à suspensão do juízo e depois à imperturbabilidade. Não é difícil imaginar para qualquer leitor experiente da obra de Sexto Empírico o que seriam esses discursos opostos a coisas, ou essas coisas que aparecem, tá, fenômena, em oposição a pensamentos e discursos. No debate sobre a existência ou a não existência do movimento, por exemplo, um lado dá ênfase ao fato de que o movimento aparece, de que os experienciamos. São filósofos e homens comuns impactados pelo fato de que o movimento é fenômeno. Estamos vendo ele aí. De outro lado da polêmica, há alguns filósofos que expressam pensamentos, concebem teses e formulam discursos que nos levam a acreditar que o movimento não existe. Convencido de que não tem como afirmar nada sobre aquilo que aparece, nem tratá-lo como mera representação de um lado, tampouco hipostasiá-lo de outro, o cético, porém, não tem como negar a força com a qual se manifestam para ele várias dessas coisas. A mesa, o movimento.
Mas a consequência de reconhecer essa força é justamente encontrar a equipolência dela para com a dos discursos filosóficos e confessar-se incapaz de acreditar em qualquer coisa, um estado do intelecto bastante distinto daquele em que o neopirrônico diz ter. Vou citar uma frase do Porchat. Diz o Porchat: na medida e no sentido em que nos permitirmos dizer que temos crenças, nessa mesma medida e sentido não recusamos ter crenças em nossa vida prática e cotidiana. Não temos por que hesitar em acolher em nossa linguagem o vocabulário usual da certeza, bastando-nos também aqui apenas cuidar para que não se venha sobrepor a nossos usos linguísticos uma interpretação dogmática, para que deles não se queiram extrair pressupostos epistemológicos ou ontológicos. Mas, a meu ver, não é só no acréscimo de uma interpretação dogmática que a obediência cética, a primazia do que aparece, oriunda de uma sincera suspensão do juízo sobre tudo, se diferencia das crenças comuns. O cético recusa as certezas filosóficas ricas em pressupostos ontológicos e epistemológicos, com certeza, mas recusa também, em sua totalidade, as mais simples certezas das pessoas comuns, distantes de qualquer reflexão filosófica. Não se trata de simplesmente perceber que a maior ou menor parte das crenças são dogmáticas. Todas as crenças são dogmáticas, refletidas ou não, interpretadas ou interpretáveis. Só assim faz sentido o modo de vida alegadamente adoxastos, isto é, sem doxa, sem crença ou opinião, que é como o sexto empírico diz que o cético vive. Não pode ser gratuita a escolha de um termo como doxa, que desde os primórdios da tradição filosófica grega distanciava o filósofo do comum dos homens cheio de opiniões, desde Parmênides, para definir a maneira como o cético vive, livre da mera opinião, mas em apoqué. Um caso peculiar de filósofo, mas antes de tudo um filósofo, perfeitamente em consonância com essa tradição filosófica. Sexto empírico afirma que o pirrônico não briga por palavras, é o texto do não fonomaquém, e desconfia assim da exatidão conceitual almejada por muitos filósofos dogmáticos, mas por certas palavras, penso, o cético teria que brigar, devido à sua inevitável associação com a ideia de verdade, que é o caso de crença, por exemplo. Confrontemos aquele itinerário do cético cestiano como uma ideia presente em vários artigos de Porchat. Então, aquele itinerário, anomalia, conflito, isostênia, igualdade de equipolência, suspensão do juízo, e epoquia e ataraxia, comparemos isso com uma ideia presente em vários artigos de Porchat, uma ideia muito interessante também no neopirronismo de Porchat, que é uma ideia fundadora do neopirronismo dele, a metáfora de um filósofo, diz ele, um estudante de filosofia, que não tendo se convertido a qualquer doutrina filosófica, já não encontra mais, depois de um certo percurso filosófico, justificativa para suas antigas crenças cotidianas. É uma espécie de metáfora que se serve o discurso neopirrônico de Porchat para introduzir uma peculiar interpretação do pirronismo antigo, segundo a qual o cético seria como um estudante de filosofia que não se converteu a nenhuma doutrina, mas questiona sua crença na realidade das coisas. Aí eu vou citar o Porchat aqui para vocês entenderem mais ou menos qual que é essa ideia. Diz ele: mas suponhamos também que o nosso jovem filósofo já avançou suficientemente nos seus estudos e reflexão para ter se dado conta de que não mais pode, diante da visão do mundo do senso comum, como todos ele dela por certo em boa medida compartilha, manter a atitude dogmatizante e pouco crítica do homem ordinário, que por muito tempo foi sua. Ele aprendeu a problematizar a verdade última das mesmas sentenças, que entretanto, como qualquer um, ele cotidianamente profere. Ele não tem como conferir-lhes uma efetiva dimensão cognitiva. Ele questiona, em última análise, a relação entre elas e o real, o que quer que isso possa significar. Sua experiência cotidiana, ele não tem ainda como atribuir-lhe qualquer interpretação filosófica. Então, Porchat está enfatizando essa lado da interpretação filosófica, O âmbito filosófico, para Porchat, parece ser restrito àquele que discute a verdade última das coisas, a dimensão cognitiva, nas palavras dele. É assim que as doutrinas filosóficas, na explanação pirrônica de Porchat, são prescindidas de não obstante. O berkeleano ou kantiano teriam a mesma crença que um cético ou de que um homem comum, apesar de seu imaterialismo, diz Porchat, ou não obstante sua doutrina do mundo exterior e da representação, diz ele. Mas para sexto empírico, a epoqué radical do pirrônico grego não se limita a interpretações dogmáticas das asserções comuns.
A prática do pirronismo grego não se limita a uma investigação da linguagem, mas abrange também as coisas, que é aquele texto que a gente estava mencionando. O discurso especulativo não é, dessa forma, tão estranho ao cético antigo, né? Não há uma resistência do cético à especulação filosófica. Ao contrário, é ele quem permite a suspensão do juízo sobre tudo, inclusive sobre os objetos exteriores. A diafonia filosófica acerca da verdade atinge o cotidiano do filósofo cético, transcende o seu gabinete, e parte fundamental dessa busca por suspensão do juízo conta com a filosofia especulativa. Sem ela, uma epoquema geral seria impossível. O cético não é aquele filósofo que pretendeu problematizar a verdade última das sentenças, como diz o neopirrônico. É, ao contrário, aquele que problematizou a verdade de toda e qualquer proposição ocanense. E aí vamos ao último item, que eu intitulei, né, Sexto contra Porchat, provocativamente. Então, o neopirronismo, seja de Vogel ou de Porchat, né, não depende de uma interpretação correta da filosofia cética antiga, sendo por ela apenas inspirada, em nada ameaçando a coerência e a força da proposta neopirrônica, sua mera imprecisão histórica. Mas cabe perguntar também se o velho pirronismo não poderia ser, também ele, fonte de inspiração das reflexões filosóficas contemporâneas, oferecendo assim uma proposta filosófica de maior afinidade com a tendência contemporânea, de valorização das escolas da antiguidade, justamente por não terem elas separado suas filosofias, de uma forma ou de outra, da vida comum. Foi o que aventei num artigo que eu chamei de Porchat, sua interpretação de Sexto e um possível neopirronismo rústico. Nesse artigo, lembrei que o neopirrônico reclama, aparentemente, da caricatura que foi imposta ao ceticismo durante séculos, por filósofos antigos e modernos. Mas a caricatura que faz o neopirrônico da metafísica, de outro lado, né, mesmo ao interpretar a obra de Sexto Empírico, não me parece menor. A maneira de se conceber o cético sextiano ortodoxamente atualizado seria imaginar alguém bem mais impactado por reflexões chamadas metafísicas. Alguém não tão descrente do poder do discurso, do logos, e encontrar verdades quanto o neopirrônico. Então o neopirrônico é um antimetafísico, ele desconfia do logos, né? Já o cético sextiano não. Não desconfia tanto nesse sentido, no poder de encontrar verdades. Ele confia, só que ele não encontra a verdade. Em sua prática antitética de opor fenômenos e opiniões, o pirrônico rústico de fato suspende o juízo sobre proposições quaisquer. Por exemplo, o rosto da Gioconda é branco. Seja interpretações proposições filosóficas ou não, por não reconhecer qualquer privilégio do sentido sobre os dogmas filosóficos ou vice-versa. Não haveria para ele qualquer privilégio, por exemplo, da proposição a neve é branca sobre a proposição a neve é preta, por mais que a neve lhe apareça branca naquele momento. Alguns filósofos argumentavam, não, mas a neve é preta, por isso, tal. Continuei aquela reflexão, né, daquele artigo, convidando o leitor a uma comparação hipotética. Um filósofo eleata, que convencido por Parmênides, sabe que todas aquelas afirmações sobre os objetos externos e que fazemos no dia a dia, sobre a mesa, por exemplo, são falsas, né? Não pareceria enfrentar, em geral, acusações de incoerência com as quais os céticos têm que lidar. Tal filósofo eleata hipotético vive uma vida na qual ele sabe pertencer ao mundo da ilusão, Ele acredita na falsidade de cada uma daquelas proposições descritivas que utiliza no seu dia a dia. A gente fala da mesa, mas a gente sabe que é uma pura ilusão. Portanto, proposição falsa. Tal figura me parece muito mais aparentada a de um pirrônico que levou a sério aquelas antigas reflexões filosóficas, realmente encontrando igual força de persuasão, tanto no discurso eleata quanto no aristotélico, por exemplo. E suspendeu o juízo sobre ambos, alegando seguir os fenômenos sem acreditar em nenhum deles. Do mesmo modo que pode haver aquele filósofo que sabe, a cada segundo, que o mundo é totalmente diferente do modo como ele lhe aparece, penso que o cético de Sexto Empírico sabe a cada segundo que o mundo pode ser totalmente diferente do modo que lhe aparece. As anedotas sobre Pirro caindo em pântanos, abismos ou buracos talvez não sejam tolice e intriga da oposição, como gostava de dizer Porchat, mas apenas uma maneira que o pioneiro do ceticismo teria encontrado para ensinar os seus discípulos a serem verdadeiros afrontadores das crenças comuns, para relembrar aquela autodefinição do cético apresentada por Sexto Empírico. É bastante conhecida a anedota sobre o cínico Diógenes, segundo a qual, ao ouvir os argumentos de Zenão contra a existência do movimento, teria se levantado e saído, na versão de Simplício, ou se levantado e andado, na versão de Diógenes Laércio.
circula nos meios céticos paulistas, né? Vocês já ouviram falar dessa anedota? O Diógenes, o cínico, estão ouvindo os argumentos do Zenão contra a existência. O movimento contra a existência do movimento. O movimento é impossível e tal. Teria levantado e andado. Essa que é a grande sabedoria dele. Então, circula nos meios céticos paulistas uma versão alternativa da anedota, da qual não encontrei amparo nas fontes e que dá um final diferente para a versão de Diógenes Laércio. Ouvia pela primeira vez da boca de Plínio Smith, mas sei que Porchat conhecia, pois me lembro de conversar mais de uma vez com ele sobre tal narrativa. Diz a lenda que após o grande mestre cínico se levantar e andar, supostamente refutando os argumentos de Zenão, um de seus discípulos o teria aplaudido, exclamado: "Parabéns, mestre, o senhor refutou Zenão", ao que Diógenes teria se dirigido a ele e desferido-lhe um tapa em sua cara. Na interpretação pirrônica da versão alongada da anedota, o sábio Diógenes de Sinope teria ensinado ao seu discípulo, com um tapa na cara, que ele não havia refutado coisa alguma, que Zenão obviamente estava ciente de que o movimento aparecia para todos. Mas não era disso que Zenão estava falando, pois o que Zenão estava discutindo estava para além do que aparece, era uma interpretação dogmática do fenômeno. Os fenômenos seriam para Porchat formas de crenças céticas muitas vezes compartilhadas por kantianos e berkelianos, aquela citação que eu fiz dele. E seria, nas palavras de Porchat, ridículo, esdrúxulo e uma demonstração de espantosa ingenuidade filosófica invocar esses fenômenos, a mesa, o movimento, alguém andando, né, como fez Diógenes, contra o imaterialismo de Berkeley, contra a doutrina de Kant e, por que não, contra o imobilismo de Zenão. Se Diógenes, na versão neopirrônica da anedota, dá o tapa na cara do discípulo admirado, reprimindo por julgar que o mero fato de que o movimento aparece pesaria no embate com o imobilismo, prefiro uma segunda versão fictícia dessa história, a de um Diógenes de inspiração pirrônica ortodoxa, na minha interpretação, claro, que, ao ouvir os argumentos de Zenão contra o movimento, teria levantado e andado, lembrando a todos que o movimento se nos impõe, phaenetai, brilha, né, que é a etimologia de fenômeno, aparece-nos fortemente, e que sua existência é, por assim dizer, provável, isto é, pitané, estamos tentados a sermos persuadidos dela. E quando um de seus discípulos teria exclamado: "Bravo, mestre, o senhor refutou o imobilismo de Zenão", Diógenes ter-se-ia a ele dirigido e o estapeado, passando a parafrasear, passo a passo, toda a argumentação imobilista, lembrando-lhe não do absurdo que seria uma refutação desse tipo, como que é a versão neopirrônica da anedota, né? Mas ao contrário da força do logos, que quando bem elaborado, praticamente arrebata os fenômenos de nossa frente. E opondo o fenômeno do movimento aos argumentos mobilistas, então essa oposição daquele texto lá que a gente comentou de manhã, o fenômeno e número, né? Um pensamento contra o fenômeno. Então, opondo o fenômeno do movimento aos argumentos imobilistas, suspenderia o juízo sobre a sua existência ou inexistência. O cético cestiano, ao meu ver, não debocha da metafísica, nem tampouco deixa de reconhecer o impacto filosófico, isso aqui é a curiosidade, né? Impacto filosófico dos fenômenos no embate de ideias. Identificar o pirronismo antigo com qualquer forma de desprezo pela filosofia especulativa me parece distanciar o intérprete do sentido original do ceticismo de Sexto, Agripa e Nesidemo, porque a manutenção de uma suspensão do juízo sobre tudo frequentemente precisa se servir de uma gigantomaquia sobre o ser e de várias das outras discussões fundamentais da filosofia. Obrigado. Espero não ter falado muito. Agora a gente pode abrir uma rodada de perguntas, para quem quiser começar. Sabe? Eu posso começar. Você tem alguma pergunta para fazer? Claro, cara. Você quer começar? Se você não disparar, eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, tem algumas, mas eu vou fazer uma única. Porque eu acho que ela dá encadeamento ao meu ponto. Eu achei interessante sua defesa do pirronismo rústico. Achei interessante a reviravolta que você deu com a questão da praxia no final, porque esse parece ser o calcanhar de Aquiles do pirronismo rústico. Mas, sobretudo, o ponto que eu queria tocar, estava conversando com o Alexandre, é que a leitura rústica do pirronismo tende a enfatizar que há crenças comuns que são também extirpadas por um
uma skeptique ergogia. Ao passo que a leitura urbana tende a enfatizar que há essas crenças também, mas que elas não são extirpadas. Agora, eu não vejo, tanto por parte de uma leitura ou de outra, uma argumentação que tente revelar que pode haver uma postura cética por pessoas comuns também. Estou querendo dizer, tanto um rústico quanto um urbano está disposto a conceder que há crenças ordinárias. Mas a minha pergunta é no sentido de saber de você, se você concorda que pode haver um ceticismo ordinário também, e pré-filosófico talvez. Eu estou pensando logo na entrada das hipotiposes 1.1, que usualmente é parafraseada. O passo aqui, para aqueles que investigam um assunto, ou segue-se a descoberta, ou a rejeição da possibilidade de descoberta, ou a persistência na investigação. Geralmente essa passagem é parafraseada como se a investigação fosse sobre a verdade. E isso acaba fazendo entender que quem está conduzindo a investigação é um filósofo, um cientista ou um oficiante técnico. E de fato, não é isso que Sexto diz. Sexto não especifica um nivelamento filosófico do investigador, então não é um especialista de modo algum, e tampouco, por conseguinte, a investigação é uma investigação necessariamente filosófica. Ele não usa em nenhum momento aqui vocábulos ligados à skepsis, mas usa o verbo, usa um vocabulário de zétesis. E nas hipotiposes 1.7, ele diz que, você sabe muito bem, o cético também pode ser chamado de zetético. Então aqui ele vai usar verbo zetou-se, zeteceos, o tempo todo esse vocabulário. De modo que o que eu queria saber de você é isso, provocando, né? Na sua leitura rústica, que reconhece um ceticismo que abala também crenças ordinárias, porque há crenças ordinárias e todas elas são suspensas, então, ainda que seja uma pessoa comum, ela pode ser profundamente dogmática, e de fato ela é. De fato ela é, segundo essa leitura, mas você concebe a possibilidade de uma pessoa comum, apesar de ser uma pessoa comum, também poder ser cética ou ser zetética, segundo a própria nomenclatura de Sexto, atendendo a esses dois passos, hipotiposes 1.1 e hipotiposes 1.7? Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Acredito que, de um lado, você tem, claro, uma possibilidade de uma hipoqué localizada. Todo mundo já passou pela experiência de suspender o juízo, não ter como decidir, naquela definição do Sexto, né, em qual das alternativas devo acreditar e não acreditar. Então, me parece que a experiência de uma suspensão do juízo, obviamente, que não é privilégio nenhum dos céticos. Agora, o que caracteriza uma filosofia cética seria justamente essa hipoqué peripanton, né? Essa suspensão do juízo sobre tudo. Daí, aliás, hipoqué é um termo em teologia estoica, provavelmente, de origem estoica. Então, agora, essa hipoqué peripanton, que eu procuro enfatizar na interpretação do pirronismo antigo como sendo rústico. Justamente que me parece que os neopirrônicos, eles não vão, digamos, às últimas consequências do que seria uma hipoqué sobre tudo mesmo. Então, o Porchat, ele tinha um pouco assim, ele até usava às vezes nas conversas, não escreveu isso, mas usava uma metáfora do homem homérico, quer dizer, o homem homérico, né, antes do surgimento das grandes doutrinas filosóficas, tirando em questões morais, que aí não tem como dizer que o cara não dogmatizava, mas digamos assim, no discurso, do seu uso comum do discurso, o homem homérico estava apenas relatando o fenômeno, como o cético faz. Então, quando o homem homérico dizia, essa mesa está servida, a mesa está servida, né, para o Porchat, a interpretação desse discurso seria de maneira análoga ao cético ao anunciar o fenômeno, né? O problema é que Sexto Empírico
não só coloca o homem comum na diafonia em diferentes textos, né, como também descreve, principalmente em encontros físicos e nas hipotiposes, sobre o movimento, que é esse texto que eu citei aqui, e descreve o homem comum e alguns filósofos dogmáticos como hipostasiando o movimento, e o cético como se diferenciando dessa postura. Ou seja, aparentemente para Sexto haveria uma tendência, se você não faz uma epoqué peripanton, não uma epoqué localizada ou outra, mas uma epoqué sobretudo, haveria uma tendência de hipostasiar espontaneamente as coisas. Então está aí talvez a importância também dos modos de Enesidemo, né, no combate à nossa tendência de formular crenças banais, porque os modos de Agripa podem ser muito eficazes em combater as doutrinas filosóficas, né, a diafonia, né, a força de persuasão de diferentes teses filosóficas, mas os modos de Enesidemo me parecem tão importantes e são pouco enfatizados hoje em dia, né, tanto pelos neopirrônicos, Porchat e Vogelin, quanto pelos epistemólogos que trabalham com ceticismo, Michael Williams e outros. Então, os modos de Enesidemo nos lembram desse caráter de afrontador da crença comum, de chato, do cético, né, no sentido de evitar essa tendência natural que teríamos de acreditar nas coisas. Então, aí você tem uma figura do cético bastante diferente do que o neopirrônico quer apresentar, né? Então sim, eu concordo com o que você falou no começo, quer dizer, né, todos eles vão dizer que o homem comum eventualmente é dogmático, mas a questão é que eu acho que Sexto é rústico e essa rusticidade implicaria em dizer que toda a proposição é dogmática, né, a não ser depois de um radical processo de suspensão do juízo, né, que ele chamou de epoqué peripanton, que advém de um longo percurso filosófico. Aí sim você tem a possibilidade de um uso fenomênico do discurso, onde o cético sabe a cada momento que o mundo pode ser extremamente diferente da maneira com a qual ele aparece. Esse tipo de reflexão não está na mente do homem homérico, do homem comum, ou mesmo de alguém que faz uma investigação pontual sobre alguma coisa e chega numa suspensão do juízo, né? Agora, eu concordo com a ênfase no fato de que aquele texto inicial da abertura os dogmáticos são aqueles que dizem ter encontrado, né, os acadêmicos confessam inapreensível, e Zetus e Roi Skeptikoi, ele só diz isso, aí os céticos investigam. Então o que define mesmo é essa investigação. Mas ele só começa a dar nome aos bois a partir do passo 2. Uhum. A minha questão é que eu estou disposto a conceder com toda a sua rusticidade. Uhum. Eu estou de acordo com ela em quase tudo o que você disse, mas eu acho que as pessoas que enfatizam o fato de haver crenças comuns e que as pessoas comuns são eventualmente dogmáticas, acabam esquecendo de enfatizar que as pessoas comuns são eventualmente céticas também. Entende? Porque se você entende o cético como alguém que faz uma cética, as pessoas comuns fazem eventualmente céticas. Essa é um pouco a visão que o Porchat tinha, que é justamente da qual eu discordo. Porque é claro que no momento de suspensão do juízo específica, obviamente que aquela pessoa não está dogmatizando porque ela suspendeu o juízo. Mas de maneira geral, aquela pessoa comum ou um filósofo qualquer, ela tem várias crenças, portanto ela não pode ser considerada cética, ela é dogmática, ou seja, pelo menos várias crenças ela tem. E me parece que Sexto Empírico teria encontrado, né, teria descrito teria se referido a uma tendência das pessoas comuns de hipostasiar aquilo que aparece. Então, não haveria uma diferença para esse empírico, como é caro para o Porchat e comum na filosofia contemporânea, e você pensar não, temos a crença filosófica, que é algo, né, um monstrão, e tem a crença comum, que essa aí é... Não, a filosofia antiga não era muito... Né, não havia essa distinção, né? E mais que isso, em Sexto parece haver mesmo uma descrição, uma visão sobre as crenças comuns como sendo da mesma natureza da crença filosófica, talvez menos elaborada, mas ele diz, de um lado então, pessoas comuns e filósofos que dizem que o movimento existe. Então Aristóteles e qualquer um que você parar na rua e perguntar, você acha que esse movimento aqui existe? Ah, claro que existe. Então ele está hipostasiando, né? Ele não está apenas escrevendo o fenômeno. Agora o Porchat não. O Porchat tende a entender que quando uma pessoa comum descreve alguma coisa livre de influência
de um lado moral, né, de moralistas, e também de doutrinas filosóficas, por isso que ele vai lá no homem homérico, que aí é antes da filosofia, não teria mesmo como haver influência filosófica. Ela teria a maneira do cético narrando um fenômeno. Eu já vejo o narrar o fenômeno como uma eleição. Quer dizer, o cético escolhe o fenômeno, que é um conceito neutro, emprestado da filosofia, porque, dada a suspensão do juízo, ele não pode, nas palavras do texto empírico que eu citei ali, permanecer totalmente inativo. Então existe uma eleição de um conceito que é neutro, que ele não sabe do que se trata, então o fenômeno não é pathos, por exemplo, como muitos, na minha opinião, né, como Casey Perry e outros costumam interpretar, porque pathos você já está dando o estatuto epistemológico do fenômeno. Então o fenômeno é escolhido pelo cético, esse conceito é escolhido pelo cético justamente porque o cético suspende o juízo também, não só sobre o estatuto ontológico, sobre se essa mesa existe ou não, como também sobre o estatuto epistemológico do fenômeno, isto é, sobre si essa mesa, por exemplo, é puro pathos para mim, ou se eu tenho um acesso direto, por exemplo, a essa mesa. Então essa suspensão do juízo também me parece que tem que se dar no âmbito epistemológico e ontológico. Então, qual que era a sua observação mesmo? Então, então são assim, eu discordo mesmo, assim, né? Essa que é a crítica, justamente. Eu ponto das éticas, especificamente. Não, acho. Se as éticas é um qualificador do cético, não é necessariamente um filósofo que faz ética. Então, nesse sentido... Todo filósofo faz éticas, acredito. Sim, mas pessoas comuns também fazem ética. Sim. E pessoas comuns suspendem o juízo sobre. Elas se portam exatamente. Só que não, pessoas comuns, se uma pessoa comum chegar a uma suspensão do juízo sobre tudo. O problema é a amplitude, né? Exato. O problema é a amplitude. Aí você pode dizer, mas é lógico que a filosofia especulativa ela precisa ter contato com Parmênides e com os eleatas para suspender o juízo sobre o movimento e assim por diante. Acho que é uma questão de amplitude e duração. Eu tento concordar que o cético ele suspende o juízo também com relação a assuntos de natureza comum, e isso não tem propriamente implicações no que diz respeito à inviabilidade da vida. Mas a minha dúvida é o que caracteriza então o dogma da pessoa comum. É simplesmente ela pensar de forma dogmática, ou o ato proposicional de falar sobre alguma coisa de forma dogmática? Talvez a diferença entre o dogma da pessoa comum e o dogma dogmático seja justamente a iniciativa proposicional de dizer o movimento existe, a água existe, coisa dessa natureza. Eu não sei se você faz uma diferença uma coisa ou outra. Via de regra, a pessoa comum ela só vai produzir um enunciado de natureza dogmática se tem interpelado. O movimento existe ou não existe? Sim, existe. Mas via de regra, essa situação não se põe, né? Na verdade, eu acredito até que se ponha, porque, claro, quando há uma discussão filosófica, por exemplo, sobre a existência ou inexistência do movimento, é lógico que ela só vai, digamos, opinar nessa diafonia específica se interpelada. Mas no discurso comum, é assim que eu interpreto o texto empírico, né? Todas as afirmações de existência são dogmáticas. A afirmação de existência só se torna não dogmática para o cético, porque justamente ele fez esse longo percurso e chegou a uma epoqué peripanton, uma epoqué generalizada, e aí sim, né, ele poderia falar tudo no vocabulário do fenômeno, mas por questões até práticas, ele usa o verbo ser, mas ele diz, eu uso o verbo ser no sentido de aparecer, né, diz lá texto empírico. Então é claro que alguns céticos falavam tudo em perguntas, e isso são mais indícios também para isso, quer dizer, o texto empírico menciona, céticos que diziam tudo, usavam sempre pontos de interrogação. Então já mostra que há, pelo menos parte de outros céticos que não se explicam, uma preocupação constante com esse uso da linguagem para dizer, quando eu estou dizendo essa mesa está aqui, né, não numa discussão filosófica, no dia a dia, eu estou falando algo de natureza diferente do que aquela pessoa comum, porque aquela pessoa comum tem a tendência, não foi exposta aos 10 modos de Enesidemo, por exemplo, tem a tendência, portanto, de hipostasiar aquilo que aparece, e dessa tendência eu me livrei graças ao meu longo percurso em direção à suspensão do juízo sobre tudo. Então é uma interpretação bem radical mesmo do texto empírico que eu estou propondo aqui. É claro que há controvérsia, né? Há textos que eu tenho, mas se alguém quiser levantar esses textos, que claro que não dá para eu apresentar a interpretação que eu tenho de todas as passagens aqui nesse tempo, mas se
alguém quiser levantar algum texto hostil, por assim dizer, à minha interpretação. Eu tenho uma questão ainda sobre o cumprimento de regras, né? Uhum. Se a sua interpretação ela gera algum tipo de consequência, né, por modo como o cético lida com as regras que são compartilhadas. É uma coisa que eu penso muito, né? Porque afinal das contas, vocês são caras que trabalham com isso. E no dia a dia a gente tem esses dilemas morais e tal, a gente estuda o ceticismo, então é uma coisa que me interessa muito, tenho pouca, Danilo também, tenho pouca conhecimento, é uma coisa que eu penso muito, mas eu não consigo estudar sistematicamente, mas talvez seja a questão mais interessante de todas para a nossa vida prática, né? Porque o cético diz que segue leis e costumes, é um dos pilares, né, da observância da bioetiquia teresis, da observância da vida comum. E isso fez com que muita gente interpretasse o cético como conservador. O Porchat tinha uma visão completamente diferente sobre isso. Como ele tinha essa visão generosa da noção de fenômeno, então ele achava que dentro dessa noção de fenômeno cabia um monte de crença cética. Para o Porchat poderia muito bem ter um cético nazista e um cético marxista discordando entre si. Claro, não qualquer nazista ou qualquer marxista. Eles teriam que, digamos assim, filtrar, isso para o Porchat, né? Filtrar as suas doutrinas dos lados mais filosóficos, por assim dizer, e metafísicos. Mas filtrando isso, né, você poderia ter um cético que acha que o que aparece para ele, ou seja, é uma crença, digamos, filtrada dele, o nacionalsocialismo é a melhor opção nesse momento, a revolução é a melhor opção nesse momento. Então, agora, eu já tenho essa outra visão, quer dizer, eu acho que o cético é bastante mais radical do que foi interpretado por Porchat, por Pirronini e mesmo por vários desses historiadores aí famosos. Então, eu acho que o cético, ele suspende o juízo sobre tudo, isso tem um impacto na vida dele, de modo que ele elege o fenômeno, que é esse conceito que detém uma certa neutralidade, nas palavras do texto empírico, para não permanecer totalmente inativo. Então, a ação cética se dá com base nesse critério unicamente de ação, que não tem nada a ver com persuasão, que em termos de persuasão ele encontra sempre a isostêmia, né? Então, verossimilhança, portanto, muito menos de verdade. Então, o fenômeno é um critério único e exclusivamente de ação, e por isso que foi até um tema que gerou ruído lá no colóquio semanas atrás, em homenagem ao Porchat, porque eu chamo de eleição cética do fenômeno. Aí o pessoal falou, não, o Plínio e o Paulo Faria, mas vem cá, o fenômeno diz várias vezes, o Sexto aponta para um caráter abúletos, isso é involuntário do fenômeno, né? Mas o que é involuntário no fenômeno, a meu ver? Digamos assim, eu estou vendo essa mesa dessa forma, não consigo ver essa mesa roxa, então nesse sentido é involuntário. Agora, eu poderia, eventualmente, eleger um outro critério de ação. Eu poderia agir como fazem dogmáticos, com base numa doutrina, por exemplo. Eu poderia agir com base em outras coisas. E como o cético suspende o juízo sobre tudo e não encontra verdade alguma, né, ele tem que... ele pode permanecer inativo, mas, digamos assim, há uma tendência natural dele de se recusar a permanecer inativo. Então ele elege o fenômeno para agir, e as 4 aspectos da observância da vida comum estão sob, isso acho que é consenso entre os especialistas, estão sob o guarda-chuva do fenômeno, desse critério de ação. Aí, dentre esses aspectos, tem o seguir as leis e costumes. Mas me parece que esse seguir as leis e costumes do cético é bastante frio também, como eu disse lá ao analisar o texto do Peitestein. Ele é bastante, digamos assim, qual foi a palavra que eu usei? Sem inclinação, né? Que é o que ele diz lá quando ele compara, vocês que chegaram depois, quando ele compara a filosofia da nova academia com que é o ceticismo acadêmico, com o pirronismo. Ele diz, não, ambos dizem que acreditam em algumas coisas, mas os céticos Peitestein, e acredito, o verbo Peitestein tem vários sentidos, tem o de obedecer, o de fiar-se. Então, Peitestein, a maneira de um menino seguindo o tutor. Ou seja, o menino não tem muita opção, ele vai seguir o tutor, mas assim, ele aceita tudo que vem dali, no seguinte sentido, o cético
elege o fenômeno, mas uma vez eleito o fenômeno, ele segue aquilo de maneira fria, sem inclinação. Essa é a palavra, né? Ou seja, os modos de Desidemo, ao apontar a diferença de costumes, eu acho que realmente ali tem um argumento de uma espécie de... Claro que isso é muito diferente do que você pensa, pelo que eu vi na sua... Mas, pelo menos na interpretação que você explica, uma frieza mesmo, uma suspensão genuína e radical do juízo quanto a valores morais, por exemplo. Então, no linguajar comum, ele vai sempre, nessa tradução da linguagem, utilizar certos termos, bom, mal, né, como o verbo ser, que ele usa sempre, mas para ele é tudo fenômeno. O fenômeno não é critério de verdade, nem de verossimilhança, nem de persuasão, e fazer sexo em público, tatuar as crianças, para ele realmente não existe o certo e errado, uma suspensão mesmo do juízo. Ele vai viver em sociedade porque é a maneira que ele encontra de sobreviver. Esse é dentro desse guarda-chuva do fenômeno, quer dizer, aparece para ele que é a maneira como ele vai sobreviver, né? Aparece para ele também os impulsos naturais de fome, de sede, né? de fugir do ferimento. Então, são coisas que ele vai seguindo dentro desse escopo do fenômeno, sem inclinação alguma, ou seja, não haveria uma espécie de quer dizer, a suspensão do juízo invadiria igualmente o âmbito moral também. É curioso mesmo. Eu acho que é isso que Sexto diz. É claro que eu não concordo assim pra mim, entendeu? Não é uma coisa que mas me parece que é por aí, eu acho, sei lá, a interpretação do Sexto. Claro, retoricamente, vira e mexe, né? Ele se aproveita, isso que dá um pouco de confusão, ele se aproveita ele ataca os dogmáticos de várias maneiras. Então, de um lado ele diz aqui, como eu citei, o cético, se o dogmático tivesse certo em alguma coisa, ele está pensando no estoico, né? Porque geralmente o dogmático é sinônimo muitas vezes, é sinônimo de estoico. E os estoicos, como vários outros, como os esotéricos e outros, em vários casos a crença estoica coincide com a crença comum. Então você tem uma representação cataléptica, uma fantasia cataléptica de alguma coisa, mas os homens comuns também acreditavam naquela coisa, que é uma coisa que aparece fortemente, de maneira perfeita, etc. Aí você tem então uma, digamos assim, naquele texto que eu citei, né, ele diz, ou os dogmáticos vão provar a verdade das suas filosofias, o cânone dos dogmáticos vai ser comprovado, que seria isso, por exemplo, se os estoicos triunfassem, convencessem todo mundo. E aí logo, a consequência disso, segundo o Sexto Empírico, seria que os céticos seriam acusados como afrontadores das crenças comuns, ou permaneceremos em Epoqué. Mas então o cético ele é o afrontador da crença comum mesmo, é o cara chato mesmo, né? Os modos de Desidemo para mim são frequentemente esquecidos pelos contemporâneos, né? Seja, como eu disse, seja nos historiadores como os epistemólogos, Michael Williams e outros que trabalham com isso, geralmente a foca nos modos de Agripa, né? No trilema, aliás, mais especificamente ainda de Agripa. Então, mas essa parte bastante chata, aí tem outros textos que eu estava falando, é justamente isso. Tem outros textos em que, nesse embate com os dogmáticos, né, o cético vai acusar o dogmático de não afrontar a crença comum necessariamente, às vezes meio que isso, mas, por exemplo, como o cético não tem nenhum dogma, não vai ter nenhum dogma cético, porque não tem dogma cético, que tem uma influência na vida prática. Então ele não vai, por exemplo, praticar qualquer premeditar-se o mal, sei lá, qualquer prática estoica, por exemplo. Então aquele longo texto sobre as tecna e perito bio, sobre aí até uma coisa que eu ia te perguntar, que você traduz tecna como ofício, mas aí fica um pouco, como é que você põe nessa parte aí, né? Porque não é ofício de viver, fica um pouco estranho, porque aí a técnica tem esse âmbito, esse sentido maior. Mas enfim, os dogmáticos dizem ter uma arte de viver, né? Aí, o cético não tem dogma nenhum, então obviamente que você não vai ter nenhum princípio para você fundamentar uma arte de viver. Então, aí muitas vezes então ele se põe do lado da vida comum. Por quê? É assim que eu leio essa defesa da vida comum. Porque o cético ele não vai ter nenhum dogma que faça com que ele altere sua vida comum por causa desse dogma especificamente. Não vai ser o estranhão, por assim dizer, como o estoico muitas vezes é. Então, o cara está resistindo
a dor. Por quê? Porque ele tem um princípio, entendeu? É uma técnica, uma arte de viver. O cara domina a arte de viver. Não, o cético não vai ter nada disso. Ele vai seguindo a onda, justamente porque ele não tem um dogma. Então eu acho que é assim que eu interpreto as passagens que muitas vezes são lidas como se o cético fosse um grande defensor da vida comum e coisa que eu acho que não é, entendeu? Ele só não tem um dogmata, não tem dogmas que influenciem na vida prática de maneira a alterá-la de maneira visível, como é o caso de muitos filósofos dogmáticos. Por favor. Nesse caso, voltando à pergunta do César sobre seguir regras, o cético não estaria demasiado condicionado ao contexto em que ele está inserido como condição para ele ser cético? Porque a dada altura, o cético marxista e o cético nazi, ok, seguem os preceitos da comunidade deles, mais pequena e tal, mas dentro de uma comunidade maior, enfim, a dada altura eles vão ser interpelados para dar uma opinião sobre alguma coisa, para agir de acordo com uma ideologia. E eles vão resistindo, porque eles não defendem nada, não têm nenhum princípio, enfim, vão só andando passivamente de acordo com o que é, enfim, colocado a eles para fazer, enfim. Mas aí eles dependem do contexto para ser céticos, porque a dada altura a interpelação pode ser tão forte que ele não pode mais ser cético e tem que tomar uma posição. Por exemplo? Sei lá, estou a imaginar um contexto político muito conturbado em que as pessoas seriam interpeladas a tomar uma posição mesmo. Ou aceita, sei lá, aquelas famílias alemãs que não tinham noção dos campos de concentração. Agora você tem a noção de que existem campos de concentração, o que é que vai fazer? E essa família alemã é uma família de céticos, o que é que eles vão fazer? Eles têm que tomar uma posição, ou ajuda a Alemanha ou aceita, sei lá, a ideologia. Eu acho que... Por exemplo, eles estariam condicionados ao contexto a não haver essa interpelação para eles continuarem céticos, porque a dada altura a interpelação é tão forte, pode ser uma intimação mesmo. Claro. Não, obrigado pela pergunta. É muito interessante. Existe realmente em Sexto Empírico a distinção entre fenômeno sensível e fenômeno inteligível. Então, dentro do, digamos assim, do fenomenismo cético, né, há vários fenômenos inteligíveis. Por exemplo, aparece ao cético não só que essa mesa é de tal cor, mas também que dogmatismo e ceticismo são posições filosoficamente em contrário, opostas. Então isso é um fenômeno inteligível, não tem nada a ver com sensibilidade. E dentro do âmbito político pode sim, eu acho, ter fenômenos inteligíveis para o cético. Por exemplo, me aparece que experiências semelhantes desse tipo político levaram a desastre. Então não é que ele não vai ter nenhuma opinião, por assim dizer, só que ele vai ter ele pode eventualmente ter a posição, mas ele vai ter uma posição quase que que seria essa posição sem inclinação, isto é bizarro, mas justamente ele vai abrir mão de qualquer pretensão à verdade da proposição que ele vai usar, de maneira ou utilizando o vocabulário do aparecer ou utilizando o vocabulário comum do ser, mas de maneira que o empírico chama de catacréstica, né? Catacresticose é o adjetivo. Então ele vai aí, por exemplo, o exemplo do então acho que não é nem necessariamente, acho que nem precisa chegar a ser interpelado nesse nível. Acho que antes mesmo dá para ele, é possível que apareça para ele, né, um fenômeno inteligível, como esse, por exemplo, signos rememorativos ou comemorativos. Experiências análogas levaram à catástrofe. Eu acho que não é bom apoiar essa experiência, né? Então acho que isso, a pergunta difícil, essa aí é uma pergunta que o Paulo Faria, que é a grande objeção que o Paulo Faria tem para com o ceticismo rústico e urbano também, mas justamente como distinguir o fenômeno inteligível da opinião, né? Essa aqui é a grande questão, que essa aí
Porque o fenômeno sensível é fácil você distinguir. Aparece a mesma, mas eu suspendo o juízo. Agora, me parece que no sexto empírico, eu não sei se isso é totalmente coerente em sexto, mas tem uma tentativa mesmo de apresentar o que o Burnett, criticamente ao ceticismo, chamou de detachment of oneself, né? Então, um distanciamento de si mesmo. Então, haveria um distanciamento. Quer dizer, o cara, o cético, ele suspende o juízo sobre tudo mesmo. Ele vê que não tem como encontrar a verdade sobre nada. Ele vê que é possível encontrar a equipolência sobre tudo. Ele vê que é possível argumentar dos dois lados de qualquer disputa. Então, ele age friamente, ele elege o fenômeno, aquilo que aparece, como critério de ação. Se o que aparece é um ônibus vindo na direção dele, ele vai sair do ônibus. Isso é um fenômeno sensível. Se o que aparece é um fenômeno inteligível num contexto político, por exemplo, né? Poxa, experiências anteriores me levam a crer que esse rumo político leva ao caos social, algo desagradável. Só que ele vai fazer isso de maneira muito diferente do que alguém que tenha uma ferrenha crença na verdade das suas opiniões. Ele não acredita em verdade nenhuma. Ele não acredita na verdade, né, desses fenômenos que externamente, né, para alguém que está conversando com o cético, pode, se ele não explicar bem a visão de mundo dele, podem parecer opiniões. Mas então tem que haver uma distinção entre a inclinação e essa tendência que é seguida pelo cético dessa forma tão cautelosa. Ele vai... O que seria isso, essa versão cética da inclinação? Quase que não é uma versão, não é uma inclinação, é o fenômeno. Então vamos lá. O fenômeno é definido como abúletos, né? Involuntário. Mas qual que é involuntário do fenômeno? É justamente esse caráter. Por exemplo, eu estou tendo o fenômeno dessa mesa, mas eu não consigo, se eu quiser, vê-la de maneira rosa. Eu só consigo vê-la dessa cor. Pois bem, a mesma coisa com os fenômenos inteligíveis, né? O cético não consegue não ver aquela situação política como levando a um caos próximo, por exemplo. Né? Agora, ele vai usar o fenômeno como critério de ação. Agora, se você for colocar, mas é verdade isso, ele vai chegar a isostênia e a epoqué, ele vai suspender o juízo. Ele não sabe se é verdade aquele fenômeno que ele tem. Ele vai usar somente esse fenômeno como critério de ação e não de nada mais, de verossimilhança, verdade. Eu questão sobre isso, sobre esse fenômeno. Você acredita que é possível, nessa posição, mesmo nessa posição cética dura, digamos assim, a relação com o fenômeno seria uma estrutura de expectativa? Eu acho que, até foi falado de manhã, os signos rememorativos são a única doutrina, talvez, que se você acha esse empírico, eu acho que no caso dos signos rememorativos tem exatamente uma maneira de introduzir digamos assim, na doutrina cética essa noção de expectativa, justamente. Algo que você vê e deduz uma coisa que você não vê, porque você tem uma expectativa estruturada de que as coisas estão associadas, a fumaça e o fogo. Isso, exatamente. Agora, eu olho para a cadeira, o fenômeno que vem a mim, e eu automaticamente tenho, nessa percepção, a expectativa de que possa sentar na cadeira. Uhum. Um faquir, por exemplo, vai olhar e vai evitar, vai achar incômodo. Uhum. Então, a questão é se esse cético ele pode suspender a expectativa, suspender o traço antropológico de ser um sujeito que tem expectativa. Não expectativa de valor, de conteúdo, expectativa no sentido de preenchimento da expectativa. Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que ele abraça a expectativa. Só que ele tenta, não sei se é tão bem sucedido o sexto empírico fazer isso, mas eu acho que ele tenta, digamos assim, filtrar, né, despir a expectativa de todo dogmatismo, elogiando os signos comemorativos ou rememorativos, né, e combatendo os signos indicativos. Então, se tem experiências anteriores, como o exemplo que eu dei, sempre que opções políticas desse tipo sempre levaram à tragédia, à morte. Mas talvez isso seja um limite do ceticismo, porque o próprio modo das circunstâncias me proíbe de ter qualquer experiência do mundo que não seja circunstanciada. Então eu sou um sujeito out of the blue que me vejo dentro dos fenômenos, completamente baseado. Então esse é o limite. Talvez seja o nec plus ultra da suspensão. Eu não posso evitar, dado o traço antropológico, de ser um sujeito
mínima expectativa, cadê o centro? Ou seja, isso foi a minha relação com os objetos, com o mundo fenomênico, que acabou entrando na minha consciência, na consciência arcaica da minha espécie, vamos supor assim. Eu acho que ele aceitaria isso. Essas éteses, até onde é possível ela chegar, né? É óbvio que ela encontra barreiras, e encontra também, às vezes, eu acho que não seria estranho a Sexto e nem ao neopirronismo, a ideia de que é possível você... As éteses é contínua, né? Então, o constante autoexame também, para fugir do dogmatismo. Eu preciso que o Porchat se repetir o fenômeno vir tranquilamente. Avô de fenômeno. Não é um problema. Sim. Mas é acreditava nisso. No meu médico e tal. É quase a coisa é a seguinte, a questão interessante, essa discussão sobre a moralidade não tem fim. É muito interessante, concordo com você que ela é uma das mais curiosas. Eu acho que por vezes a gente exige do cético, desse cético sexto empiriqueiro, que na verdade é construção, uma glosa de séculos achatados de tradições que a gente não tem como conectar, porque é uma história disso, da educação, e que é uma exigência que a gente não faz para o cético moderno, a gente faz isso com séculos misturados para o moderno. E talvez a dificuldade com relação à moral tenha a ver com o fato de que uma das consequências desse pirronismo é que nós não temos nada a dizer sobre isto. Certo? Agora, nós somos sujeitos inscritos no mundo. E como sujeitos inscritos no mundo, nós fazemos juízos morais. Ou seja, nós não somos céticos o tempo todo. Nós não somos céticos o tempo todo. A não ser que a gente faça uma espécie que a gente modele de uma maneira irreal, quer dizer, um cético absolutamente consistente. Certo? E que todas as questões que nós colocamos esse cético devem ser respondidas por esse cético ceticamente. Não sei se está claro o que eu estou dizendo. A ideia é que esse cético não tem nada a dizer sobre a moral ceticamente. Talvez seja isso. Eu não estou muito convencido do que estou dizendo, não. Estou só embarcando na tua questão. Agora, como ele também não é só um cético. Ou ele é só um cético? Qual é a representação? Qual é o alcance do ceticismo na identidade desse cético? Sabe, se a identidade pessoal se confunde com o ceticismo, porque ele está no mundo das circunstâncias, ele vota num partido, vota no outro, tem uma regra moral determinada. Porque em ontologia, lógica, epistemologia, é muito tranquila a diferença entre ceticismo e relativismo, por exemplo, ceticismo e falibilismo. Mas quando entra em moral, a coisa fica mais... Porque ele se diz, não, vou me permitir falar que algumas coisas são boas e más. Pô, mas e aí? Acho que não temos o que falar um pouco aqui, sobre o que não se deve falar, um pouco aqui. Se empolgar na coisa, para todas as coisas. Será que... Mas é que, aparentemente, ele, pelo menos não sei se é cínico, por assim dizer, mas o Sexto apresenta uma figura do cético como alguém que vai dizer no dia a dia que certas coisas são boas, certas más. Mas ele vai explicar que ele não está dogmatizando aí. A questão é fundamental, isso como se... Ou seja, aparentemente ele opina moralmente, mas sempre ciente dessa epoqué peripanto, portanto, desse distanciamento. A questão é quanto é coerente e é difícil. Mas é muito interessante isso, instigante. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Vocês. Vou me desculpar de novo. Eu vou dar aula amanhã, 7 da manhã em Angra dos Reis. Se eu sair daqui às 6 horas, eu vou chegar lá às 10 da noite, ou mais, provavelmente. Então, mais provavelmente, né? Então, vou ter que, infelizmente, sair agora. Desculpa aos próximos, conferencistas. E obrigado de novo pelo convite.